Caros alunos, caras alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso curso de Sintaxe na Linguística 12. Esse é o vídeo número 3 da série. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e nós estamos no primeiro semestre de 2020. No vídeo de hoje nós vamos analisar os testes de identificação de constituintes, também chamados de testes de identificação de sintagmas. São 6 os testes que podemos fazer para identificar numa frase os limites entre os sintagmas, para identificar constituintes sintagmáticos numa frase qualquer. A pronominalização é um deles, e os outros são a interrogação, o deslocamento, a clivagem, a interpolação e a elipse. São 6 os testes básicos de identificação de constituintes. Existem outros, mas esses são os 6 mais produtivos, que basicamente dão conta da identificação de todos os sintagmas da língua portuguesa. Vamos ver rapidamente cada um deles. Iniciando pela pronominalização. O teste da pronominalização, como o nome indica, acontece quando nós transformamos uma expressão em um pronome, como quando nós pronominalizamos um constituinte. Somente constituintes, somente sintagmas podem ser pronominalizados. Palavras isoladas ou um conjunto de palavras que não constituem um sintagma não podem ser pronominalizados. Vamos ver exemplos disso. Imagine que a frase seja: os amigos da Maria conhecem o João. Vamos imaginar que nós suspeitemos que os amigos da Maria, separados aqui entre os colchetes, são um constituinte, são um sintagma. Se isso for verdade, então eu posso pronominalizar esse constituinte, posso aplicar o teste da pronominalização. Se eu transformar esse constituinte entre colchetes em um pronome e o resultado for uma estrutura gramatical, uma estrutura aceitável, possível na sintaxe da língua, então esse constituinte será de fato um sintagma. Caso contrário, caso a pronominalização de um elemento destacado entre colchetes não resulte numa estrutura gramatical, então resulte numa estrutura agramatical, então esse elemento não será um sintagma, será apenas uma sequência de palavras não sintagmática. Vamos ver se esse constituinte aqui é de fato um constituinte, né, e não simplesmente uma sequência de palavras. Vamos ver isso aplicando o teste da pronominalização. Vou transformar esse constituinte num pronome. Se o resultado for gramatical, então se trata de um sintagma. Eis que sim, eles conhecem o João, é uma estrutura gramatical na língua, o que significa que esse pronome é equivalente a esse constituinte inteiro. Esse constituinte inteiro pode ser pronominalizado nesse pronome aqui. Se trata então de um sintagma. Os amigos de Maria são um sintagma porque esse constituinte pode ser pronominalizado, como nós vimos aqui com o uso do pronome eles. Mas e se a sequência fosse amigos de Maria, sem considerar o artigo os? Será que amigos de Maria é um constituinte? Será que ele é um sintagma? Se sim, então ele pode ser submetido ao teste da pronominalização. Vamos transformar amigos de Maria, esse elemento dentro do colchete, não é, em um pronome. Inclusive vamos tentar com o mesmo pronome, que respeita sempre o gênero e o número do elemento a ser pronominalizado, né? Vejam que aqui os amigos da Maria é um constituinte plural e masculino, então eles é o pronome plural e masculino. Mesma coisa aqui, amigos de Maria, plural e masculino. Vamos fazer a mesma coisa para ver se o resultado é uma estrutura gramatical ou agramatical na língua. Vamos lá e não é uma estrutura possível na língua. O asterisco indica que se trata de uma construção agramatical. Eles conhecem o João não é uma estrutura possível na língua.
o que indica que os amigos de João, desculpem, os amigos da Maria são um constituinte, são um sintagma, mas só amigos da Maria separando o os, não é um constituinte. Os não é um sintagma independente nesse teste de amigos da Maria, eles têm que ser considerados juntos, não é? Amigos de Maria, os amigos da Maria são um constituinte, e nós provamos isso aplicando o teste da pronominalização. Vamos ver agora o segundo teste, o teste da interrogação. Ele é muito parecido com o teste da pronominalização. A diferença é que, em vez de simplesmente substituirmos o elemento que nós queremos conferir, se é um constituinte, por um pronome, nós vamos fazê-lo especificamente com um pronome interrogativo. Vamos imaginar que queiramos ver se o João é um constituinte. Então, além de poder fazer o teste da pronominalização, como vimos, podemos fazer a interrogação, que é então transformar esse possível constituinte num pronome interrogativo, fazendo então o teste da interrogação. Então, o resultado, se for uma estrutura gramatical na língua, sim, o João pode ser transformado num pronome interrogativo, então a estrutura é um sintagma. E se não, se a estrutura for gramatical, o resultado então indica que a estrutura não é um sintagma. E vamos lá, os amigos da Maria conhecem quem, então sim, o João é um sintagma, porque ele pode sofrer a interrogação. Ele passa no teste da interrogação. Vamos ver agora se a frase fosse a mesma, mas eu quisesse testar a constituência de conhecem o. Queria saber se conhecem o, essas duas palavras, constituem um sintagma, ou se não, são apenas duas palavras que por acaso estão em uma sequência linear, mas não constituem juntas um sintagma. Posso testar isso aplicando então a interrogação. Se eu puder transformar esses dois elementos que estão identificados entre os colchetes, né, num pronome interrogativo, fazendo uma interrogação, então a estrutura será gramatical, eles serão um sintagma. Caso contrário, caso a estrutura seja agramatical, eles não passarão no teste da interrogação e assim não serão um sintagma. O que acontece? Os amigos da Maria, quem, João, substituir conhecem o por quem, não resulta numa estrutura gramatical na língua. Portanto, conhecem o não é um constituinte, não é um sintagma. O João é um sintagma, porque pode ser transformado no interrogativo quem. Poderíamos fazer a mesma coisa com os amigos da Maria, quem conhecem o João, não é? Mas não com, por exemplo, essa sequência aqui, ou uma outra sequência que não sobrevivesse, né, senão que não passasse ao teste da interrogação. O terceiro teste é o teste do deslocamento. Ele consiste em antecipar, deslocar um elemento da frase da sua posição original para a periferia esquerda da frase, né, para a periferia esquerda da sentença. Caso esse deslocamento possa acontecer no elemento que nós selecionamos, então esse elemento é um constituinte. Caso a estrutura que resulte do deslocamento seja gramatical, então sim, esse elemento será um sintagma. Caso não, caso a estrutura seja agramatical, o constituinte não será um sintagma. Vamos tomar a frase: visitei o meu velho amigo de infância ontem. Visitei o meu velho amigo de infância ontem. Vamos imaginar que eu queira saber se essa palavra aqui sozinha, se ela constitui um sintagma unitário, se ela é um sintagma por si mesma, né? Se sim, então o resultado no teste de deslocamento será gramatical. Eu vou então deslocar esse constituinte lá para o início da sentença, para a periferia esquerda da sentença, e se o resultado for gramatical, ele será um constituinte. Se for agramatical, não será. Vamos lá? E o resultado é ontem, desloquei então esse constituinte do final para o início da sentença. Ontem visitei o meu amigo de infância e o resultado é uma estrutura gramatical, legítima, possível na língua. Então sim, ontem é um sintagma, é um constituinte da frase. Vamos voltar para a mesma frase e verificar se o meu velho amigo de infância, esse conjunto grande aí de palavras, se esse conjunto inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, se eles
juntos são um sintagma? Se sim, então o deslocamento pode acontecer. Eu poderei deslocar esse constituinte inteiro lá para o início da sentença e a frase será gramatical. Caso não, caso ao deslocar esse conjunto para o início da sentença, ao fazer isso o resultado seja agramatical, então esse constituinte não será de fato constituinte, será só uma sequência de palavras, será um pseudo-constituinte. Vamos lá, e a gente vê que sim, é possível deslocar o meu velho amigo de infância para o início da sentença, para a periferia esquerda, que o resultado é gramatical. Se trata então sim de um sintagma, de um constituinte. Vamos imaginar agora que na mesma frase eu queira testar a sequência o meu velho, separado de amigo de infância, separado de visitei, e verificar se ele é um constituinte. Para fazer isso eu poderia usar a pronominalização, poderia usar a interrogação, mas eu quero usar nesse caso o deslocamento e verificar se eu posso deslocar esse constituinte para o início da sentença e ver se o resultado é gramatical. Se sim, será um constituinte, se não, se o resultado for agramatical, não será um constituinte. Vamos lá e... Não, o resultado não é gramatical. O meu velho, visitei amigo de infância ontem, é uma estrutura agramatical no português. Então, o meu velho não é um constituinte independente de amigo de infância, como nós atestamos pelo teste de deslocamento. Vamos fazer mais um teste. Vamos ver se amigo de é um constituinte, usando a mesma lógica. Deslocar essa sequência para o início da frase, para a periferia esquerda, e verificar se o resultado é gramatical. Fazemos isso e o resultado não é gramatical. Pelo contrário, é agramatical. Amigo de, visitei o meu velho infância ontem, é uma estrutura impossível na língua. Portanto, amigo de não passa no teste de deslocamento nessa frase e não é, assim, um sintagma, não é um constituinte da frase. Mais um teste, o teste da clivagem. O teste da clivagem é parecido com o teste do deslocamento, porque ele também envolve a anteposição para a periferia esquerda de um constituinte da frase. A diferença é que essa anteposição ocorre com a inserção do sintagma que nós queremos testar entre duas partículas da língua. O verbo ser, flexionado, né, de acordo com o número do sintagma e com o tempo verbal que nós queremos, no presente, no passado, no futuro, e a partícula que. É como se nós fizéssemos uma separação, que é o que significa clivagem, né, desses dois constituintes, separar ser e que, inserindo entre eles o sintagma que nós queremos testar, fazendo um sanduíche desse sintagma, tendo de um lado o ser e do outro o que, né? Ser flexionado e o que. Vamos fazer esse teste tomando a frase o João leu os Lusíadas nas férias. Eu quero testar os Lusíadas, quero saber se essa sequência, essas duas palavras, são constituintes, são um sintagma na frase. E poderia usar qualquer um dos testes que já vimos até aqui, mas quero usar especificamente o teste da clivagem, ou seja, antecipar esse elemento para o início da frase, como nós fazemos com o teste do deslocamento, mas ver se ele pode ser ensanduichado, ficar entre o ser e o que. Né? Vamos ver se isso acontece e o resultado é gramatical. Foi os Lusíadas que o João leu nas férias. Sim, os Lusíadas, nessa frase, passa no teste da clivagem. Veja que esse elemento, que nós agora sabemos que é um constituinte, foi deslocado para o início da sentença, periferia esquerda, e foi clivado. Né? Ele está entre o verbo ser, flexionado aqui no passado, né? E o elemento que, a partícula que, tendo então uma clivagem resultante numa estrutura gramatical. Os Lusíadas é um constituinte da sentença. E se eu fizesse o teste com os Lusíadas nas? Será que essas três palavras juntas são apenas três palavras aleatórias na sentença ou são um sintagma? Bom, fazemos o teste da clivagem e vemos o resultado. Se o resultado for uma estrutura gramatical, então eles são um sintagma, são um constituinte. Se não, não são. São apenas três palavras tomadas aleatoriamente na linearidade da frase. Vamos lá? E o resultado é: foi os Lusíadas nas que o João leu férias, agramatical. Então,
esse não é um sintagma na frase, né? O Lusíadas na é apenas uma sequência de palavras que não pode ser clivada e assim não é um sintagma na frase. Mais um exemplo de clivagem. Seja a frase, o Leonardo sabe grego antigo. Eu quero saber se o Leonardo é um constituinte, é um sintagma. Se sim, ele passará no teste da clivagem. Vamos então testar a clivagem de o Leonardo. Deslocar esse constituinte para o início da sentença, para a periferia esquerda, e ensanduichá-lo entre o ser e o que. Se o resultado for gramatical, então o Leonardo é um sintagma. Vou lá. É o Leonardo que sabe grego antigo. Então sim, é o Leonardo que sabe o grego antigo. É uma frase gramatical em português e, portanto, o Leonardo é sim um constituinte, um sintagma da língua. Vamos pegar a mesma frase e vamos olhar apenas o nome, só Leonardo, ignorando o determinante, o artigo o. Será que Leonardo sozinho, independente do o, é um constituinte, é um sintagma? Ele sobrevive ao teste da clivagem? Vamos ver. É Leonardo que o sabe grego antigo? Não, isso não é uma frase possível na língua. Então, Leonardo sozinho, sem o o, não é um sintagma da língua. Notem que aqui nós poderíamos até ver o quão errada é uma certa frase que nós aprendemos na escola a respeito de pronomes, né? Pronomes são expressões que substituem nome. Nós estamos vendo aqui que os sintagmas, na verdade, são substituídos por pronomes, né? Os sintagmas podem ser movidos, podem ser clivados, né? Mas não nomes isoladamente. Então a gente está vendo aqui que quando nós fazemos lá no primeiro teste a pronominalização acontece sobre o sintagma, não sobre o nome. Assim como a clivagem não acontece sobre o nome, acontece sobre o sintagma. São esses todos os testes de identificação de sintagma. Próximo teste, o teste da interpolação. Vamos voltar àquela mesma frase que nós vimos um pouco atrás. Visitei o meu velho amigo de infância. A interpolação é interessante porque ele é um teste negativo, no sentido de que, ao deslocar um constituinte, ele não pode, né, ser pousado numa posição dentro de outro constituinte, invadindo a estrutura de outro constituinte. Ele não pode ser interpolado num determinado constituinte. O que isso quer dizer no exemplo? Imaginem que eu queira ver se ontem é um constituinte e que o meu velho amigo de infância também é um constituinte. Algo que eu já sei que é pelo teste do deslocamento que apliquei um pouco mais atrás. Se ontem é um constituinte e o meu velho amigo de infância também é, a interpolação terá que ser feita de maneira que eu desloque ontem para uma posição qualquer anterior na frase, mas não poderá ser uma posição dentro de outro constituinte. Terá que ser uma posição fora de outro constituinte, ou seja, o movimento não poderá resultar numa interpolação de um constituinte dentro do outro. Vejam que, ao deslocar então ontem para o início completo da frase, eu respeito a estrutura do sintagma o meu velho amigo de infância, não causo interpolação, então indica que esse daqui é um constituinte e esse daqui também é. Poderia deslocar, inclusive, para essa posição intermediária entre o núcleo verbal e o complemento, né? O meu velho amigo de infância. Sendo, então, aqui respeitada a estrutura do sintagma, o meu velho amigo de infância. O movimento não criou uma interpolação e, portanto, a estrutura do sintagma foi respeitada. Veja que no último caso, há interpolação, então a estrutura é agramatical. O deslocamento de ontem para uma posição dentro do outro sintagma causa interpolação e o resultado é uma estrutura agramatical. Visitei ontem meu velho amigo de infância não é uma estrutura possível em português porque viola a interpolação, o teste negativo da interpolação. E o último teste que é possível fazer para identificação de sintagmas é o teste da elipse. O teste da elipse consiste em elidir, ou seja, em não realizar um determinado constituinte repetido para ver se ele é de fato o sintagma. Se ele for um sintagma, então ele pode ser elidido, ele pode sofrer elipse.
Suponha que a frase seja: a Paula viu a novela no quarto. E eu quero saber se viu a novela é um constituinte independente de no quarto, independente de a Paula. Se sim, eu posso então construir, por exemplo, uma oração coordenada e fazer uma elipse desse constituinte. Viu a novela. Se não, ao fazer isso, o resultado é uma estrutura agramatical. Então, como eu posso fazer? Então, eu posso fazer a frase: a Paula viu a novela no quarto e o João na sala, com essa vírgula aqui, inclusive indicando a elipse de todo o constituinte viu a novela, do verbo e do seu complemento. Portanto, sim, viu a novela é um constituinte, porque ele pode sofrer elipse numa estrutura coordenada como essa. Vejam isso, né? Aqui está a vírgula indicando a elipse, e essa elipse é justamente a repetição do constituinte que eu estou testando, o João viu a novela na sala, com o apagamento desse constituinte na sua expressão fonética. A elipse é justamente um constituinte que é elidido, que sofre uma elipse. Mais um exemplo. A Maria faltou à aula. Vamos ver se faltar à aula, faltou à aula, é um constituinte. Se sim, ele poderá ser elidido, poderá sofrer uma elipse numa estrutura coordenada. E sim, vejam que a Maria faltou à aula e o José também. O que significa esse também aí? Que tem uma elipse de todo o constituinte faltou à aula após o também. O José também faltou à aula, né? Mas nós normalmente não repetimos o constituinte inteiro, nós fazemos a elipse. E então temos aí o José também faltou à aula com a elipse de todo o sintagma faltou à aula, né? Se nós tivéssemos selecionado uma sequência aleatória de palavras que não constituíssem um sintagma, nós não poderíamos fazer o teste da elipse. Fica aí a proposta de exercício. Cria aí uma estrutura que não é um sintagma, porque não passa no teste de elipse. Como você conseguiria construir um teste de elipse para provar que uma estrutura não é um sintagma, com o resultado, então, agramatical? Desse conjunto de 6 testes, nem sempre é necessário usar todos. E nem sempre um teste específico consegue identificar a estrutura de um sintagma. Mas pelo menos um deles, em um determinado contexto, será útil para que você identifique a fronteira entre sintagmas. Por exemplo, imagine que a frase seja uma frase ambígua, como essa daqui. O Supremo julgou o deputado inocente. Por que ela é ambígua? Porque ela pode ter duas estruturas sintáticas, ela é estruturalmente ambígua, e cada estrutura sintática dessa tem uma respectiva interpretação lá no componente semântico. O deputado inocente pode ser um sintagma, um constituinte de 3 elementos, e aí o resultado semântico vai ser que o deputado inocente foi julgado pelo Supremo e nós não sabemos qual foi o resultado do julgamento. Ou essa frase pode ser, na verdade, constituída de 2 sintagmas independentes na estrutura o deputado inocente, em que o deputado é quem sofreu o julgamento, lá no componente semântico, e inocente é o resultado do julgamento. Ou seja, mesmo que o deputado fosse culpado, por alguma razão desconhecida, o julgamento foi inocente. Como é que nós podemos, então, usar algum teste para verificar qual é a estrutura da frase? Se é esta primeira ou se é esta segunda. Se o deputado inocente é um sintagma só ou se o deputado inocente é apenas são na verdade 2 sintagmas. Vamos imaginar que seja um sintagma só. Se for um sintagma só, então a interrogação poderia substituir todo o sintagma o deputado inocente. O Supremo julgou quem? E vejam então que o deputado inocente é transformado num pronome interrogativo, então é um constituinte. Mas e se eles fossem sintagmas independentes? Então a interrogação aconteceria só sobre um sintagma e não sobre o outro. E aí eu teria algo como: o Supremo julgou quem inocente? Indicando então que inocente não é um constituinte junto de o deputado, porque o deputado pode ser interrogado independentemente de inocente. Poderia fazer uma clivagem.
Foi o deputado que o Supremo julgou inocente, indicando então que o deputado é um constituinte independente de inocente, porque eu posso clivar o deputado independente de inocente. Nas páginas 21 a 28 do nosso livro-texto, vocês vão encontrar em todos os detalhes o conteúdo desse nosso terceiro vídeo. Por enquanto é só. Bons estudos!